E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, estamos na quinta-feira, que é dia de falar de quadrinhos orientais. E adivinhem qual publicação eu separei para vocês? Dele, Junji Ito, o cara mais publicado aqui no Brasil nos últimos tempos. Ele tem pelo menos uma edição mensal pelas mais variadas editoras que vêm publicando ele, mas principalmente pela editora Pipoca e Nanquim. E nós vamos mais uma vez com um material da editora Pipoca, que é o Encanamento que Geme, publicação que tem o mesmo padrão das edições anteriores, em termos de acabamento gráfico, ou seja, bem caprichada, né? Olha só. Vem com sobrecapa, papel de uma boa gramatura. Olha só a sobrecapa aqui para vocês. Tem aqui falando do próprio Junji Ito, dando uma sinopse também da história. Material que vem com cards, tá? Nós temos aqui cards de personagens que estão na história. Então nós temos aqui a Maya, temos o Numei, aqui a Kumi e por fim a Terumi. Então temos esses cardzinhos aí de personagens das histórias que estão compiladas dentro desta publicação. Aqui nós temos a edição sem a sobrecapa, com artes bizarras, né? Essa daqui eu gostei bastante, da quarta capa. Aqui a lombada sem a sobrecapa, tá? Material que conta com capa cartonada. O papel é o Pollen Bold de boa gramatura. São 404 páginas em preto e branco. O preço é de R$ 86,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos compilações de histórias que foram lançadas entre os anos de 1993 e 1994 na revista Halloween. Foi quando basicamente o Junji Ito começou a chamar a atenção do grande público. Temos dentro desse material 9 histórias compiladas. 2 delas já saíram em outras publicações lançadas aqui no Brasil, também no formato compilado. Quais são elas? Balões Enforcadores e Mansão das Marionetes. Aliás, eu gosto bastante dessa história Mansão das Marionetes. Então, basicamente, nós vamos ter aqui essas primeiras histórias de sucesso do Junji Ito, e praticamente todas essas histórias, elas vão ter um caráter de obsessão por parte dos personagens. Nós vamos ter essa primeira, um novo paranormal na escola, onde esse garoto aqui, ele chega numa cidade, começa a estudar numa escola nova, ele até é sociável, ali, um garoto que gosta de aprender, tem bastante curiosidade, e ele já vai fazer amizade com alguns estudantes que têm um grupo de paranormalidade. 2 deles, que pertencem a esse grupo, acreditam que são paranormais. Um deles consegue entortar colheres, coisa simples. O outro diz que tem o poder da clarividência. E aí, esse novo aluno acaba fazendo amizade e ele tem como objetivo buscar coisas estranhas, diferentes ali na cidade. E não é que ele vai realmente achando. A primeira coisa estranha é essa planta que tem um globo ocular humano. Os estudantes, obviamente, acham estranho, mas não tão estranho, afinal, eles mexem com a questão da paranormalidade. E esse garoto, novo na escola, ele vai causando uma certa divergência, mas não de uma forma direta. Você percebe nas ações dele ali, inclusive entortando uma colher, e como ele conseguiu fazer isso. Ele fala que não tem poderes sobrenaturais. E as coisas vão se tornando cada vez mais estranhas a partir do momento que eles encontram uma cachoeira que nunca existiu ali na cidade, que ninguém conhecia. E aí, esse garoto novo começa a manipular a situação e tudo mais, de forma a levar a eventos cada vez mais bizarros, inclusive de morte. O problema dessa primeira história e de outras que também estão compiladas dentro dessa publicação é que basicamente nós temos um final abrupto.
um final que parece que foi cortado, né? Você não tem exatamente um final. E o Junji Ito, ele costuma fazer isso nas suas histórias. Para ele, já ficou claro nas várias compilações que eu já li, que o que importa é basicamente o miolo, a jornada, o desenvolvimento, o terror, o horror que ele vai passar para o leitor, não se preocupando, né, com esclarecimentos e explicações sobre a origem daquele mal, do sobrenatural ou qualquer coisa nesse sentido. Isso não quer dizer que seja algo positivo ou negativo, pelo menos nessa parte de origem, mas um final meio que inacabado, assim, abrupto, realmente causa uma certa estranheza e você fica esperando algo que realmente trouxesse uma resolução ou deixasse um gancho, né, um mistério, um suspense por parte do leitor, mas nem isso. Então eu acho que o ponto negativo de boa parte das histórias que estão compiladas dentro desse mangá aqui, o Encanamento que Geme, é justamente, né, essa falta de final em algumas histórias. E aqui nós temos a próxima, o Encanamento que Geme, que dá o título, né, a este mangá, onde nós temos uma família e vive a mãe com as duas filhas, a mãe é separada do pai e a mãe é obcecada por limpeza. A mulher, ela faz limpar os cantinhos, é aquela coisa até meio paranoica. As filhas chegam em casa, já tem que ir direto pro banho. Só que tem um garoto, que é, se não me engano, é o Lumei, que é um porcalhão. Ele fede e ele é apaixonado por uma das filhas desta mulher. E ele fica meio que stalkeando ela, seguindo. E a irmã, ela tem uma ideia que basicamente vamos fazer esse Lumei aí, esse garoto fedido, porco, ir ali em casa, que a mãe vai dar um corridão nele e ele nunca mais vai aparecer para te perturbar. Mas as coisas não saem da forma esperada. Inclusive o pai também quer visitar as filhas e algo muito trágico acaba acontecendo. É uma história também muito bacana e eu gosto principalmente dessas histórias que são mais escatológicas do Junji Ito, porque ele consegue transmitir para mim aquela sensação de nojo. Sério, tem coisas aqui que você olha e fala, puta que eu pariu, que nojento, é uma coisa... Então, eu acho que quando ele pega esse tipo de história, teve uma outra que saiu num outro compilado, que é um negócio daquela gordura, sabe? Aquele sebo que ficava na casa inteira. Putz, aquilo lá me dá um nó no estômago até hoje. A mãe, ela fica realmente obcecada por limpeza. Olha só, ela esfregando o braço aqui, ó, chega a tirar sangue. Então, é mais uma história realmente muito bacana, mas que, adivinha só, não tem um final. Então isso realmente acaba deixando você, esperava algo pelo menos razoável e tal. Aí nós vamos para Frutos de Sangue, que é uma historinha mais ou menos aqui. Basicamente, um casal, eles estão viajando, o carro dá um problema e eles encontram um vilarejo abandonado. E ali tem algumas crianças muito estranhas, eles tentam se comunicar com essas crianças, pedir informações e tal, mas elas acabam não falando nada, mas seguem eles ali. E conforme a história vai avançando, eles conhecem um homem que é o único habitante deste vilarejo. E aí eles começam a conversar e tudo mais, até que esse homem faz algumas revelações sobre o seu passado. É uma história aí que está envolta com o vampirismo. Não vou falar mais nada além disso, que senão eu também vou estar colocando spoilers. Final que também não traz um final, né? Não chega a ser abrupto como a da primeira história, mas também não traz exatamente uma resolução. Aí temos os balões enforcadores, que eu já tinha lido, né? Basicamente existem balões ali com a cabeça de pessoas que enforcam elas, isso meio que se torna uma epidemia ali na cidade. Aí uma garota tenta se proteger, fugir. É uma história bem bacana, assim, bizarrona, né? Bizarra, estranha, mas bem interessante. Olha só a cabeça. Cabeças flutuantes. Eu não vou me alongar nela, porque eu já falei isso dela em outros compilados. Na sequência temos a Mansão das Marionetes, que também já saiu em outro compilado.
uma família de artistas, não diria circenses, né? Mas eles são nômades, eles vão visitando várias cidades, moram dentro de um caminhão e tal. E um dos irmãos tem uma grande habilidade com marionetes. Quando eles vão para uma determinada cidade, o irmão mais novo acaba meio que se apaixonando por uma menina, eles comentam que essa vida nômade aí de cidade para cidade, sem fincar raízes, é um problema e tal. E ele vai visitar o irmão dele, e aí ele se depara com essa cena bizarra, assim, ó, tudo marionetes, assim, a família do irmão. Negócio bem bizarro mesmo. Também não vou me alongar muito nela, né? Porque, como eu disse, eu já comentei. Deixa eu chegar aqui para as próximas. Essa daqui é bem interessante, que é o monstro cor de carne. Essa aqui, felizmente, traz um sinal e, mais uma vez, né, vai trazer a obsessão, no caso aqui, pela beleza, por uma espécie até de imortalidade. Basicamente, a professora aqui de uma escola infantil, ela é atacada e joga parece um piche na cara dela, meio colante. Aí a solução que ela encontra, né, é simplesmente cortar o cabelo bem curtinho. E nessa escola tem um menininho que é muito bizarro. Esse daqui, ó. Ele é agressivo com os coleguinhas, age de forma perturbada. E a professora, ela se sente responsável, né, em conversar com a família, buscar uma solução para as atitudes dele. Aqui ele arranha todo o rosto do menino. Ele que tem o costume de arrancar papel de parede, né, e cartazes, ele arranha e tal. E aí a professora, ela vai atrás dessa família e descobre que tem coisas muito, muito estranhas acontecendo. Essa aqui eu não posso mostrar a próxima página, mas ela acabou sendo até capturada ali pelas irmãs. Uma delas é tia do garoto. A única coisa que ficou muito sem sentido é o porquê que a tia do menino jogava esse piche, sabe? Não fez muito sentido, não. Mas pelo menos a história, ela traz aí, né, um certo desfecho. Inclusive, eu achei bem interessante a forma que as coisas se resolvem dentro dessa história. E aí nós vamos ter duas histórias bem curtinhas, que é Quase Colisão e também Dentro da Terra. São histórias ok, nada realmente com grande desenvolvimento. De qualquer forma, nós temos aqui uma média legal de histórias, com boa qualidade, principalmente na parte de desenvolvimento, mas que sem dúvida deixam a desejar na parte final, né, na conclusão dessas histórias. Quem é fã do grande mestre Junji Ito, com certeza vale a pena, até porque tem essas histórias meio bizarras aqui, como da família que gosta de limpeza, desse garoto paranormal, que eu achei interessante, só o final que realmente peca um pouquinho. Então fica a dica para vocês de mais uma obra de Junji Ito aqui no Brasil. Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like, o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Um abraço para todos e fui!